Por muito tempo, a minha ansiedade ela vinha muito mais do futuro do que do presente. Eu deixava muito de aproveitar as coisas que eu queria fazer por medo, do futuro que eu ia ter na minha vida, se aquilo ia ter um peso na minha vida. Tanto que eu gostava muito de jogar e ainda gosto muito de jogar, mas eu sentia muito peso de que eu estava sendo inútil jogando. Eu sei que não é assim, mas era isso que passava na minha cabeça. Tanto que o hábito que mais ajudou eu a tratar, a melhorar minha ansiedade foi ficar realmente presente no que eu estava fazendo. Ficar imerso no que eu queria fazer ou no que eu estava fazendo naquele momento, sem o peso de ter medo do futuro, ter medo das consequências do futuro. Tanto que mesmo jogando, eu pegava o celular, durante o carregamento de algum jogo e via pessoas ficando ricas, eh, pessoas com muito dinheiro, faturando muito, pessoas mais jovens que eu, já dando casa para os pais, casa para as mães, eh, e isso sim pesava muito na minha vida. Tanto que eu deixei muito de aproveitar esses meus momentos de jogos, esses meus momentos de lazeres, pensando em como resolver os problemas futuros. E isso me trouxe um peso muito grande para minha vida. Tanto que eu parei de ter prazer em aproveitar as coisas pequenas, parei de ter prazer eh, em até mesmo sair com meus amigos ou sair com a minha namorada, porque eu pensava: "Poxa, eu podia estar estudando, eu podia estar fazendo alguma coisa para melhorar meu futuro", mas não é assim que funciona, não é deixando de viver o presente que você vai melhorar o seu futuro. Tanto que eu acredito que uma das coisas que me ajudou a enxergar as coisas desse lado foi o tiro de guerra, onde eu servi por 1 ano. E ali aconteceu algo que mudou muito a minha vida, que foi que a vida não vai ser sempre como eu planejei. Porque eu não planejava ir para o TG, eu não planejava servir o exército. Eu apenas fui e aquilo abalou muito comigo no começo, porque eu falei assim: "Nossa, agora eu vou perder minha vida aqui, vou perder 1 ano da minha vida aqui". E não foi assim que aconteceu. Eu tive umas experiências muito boas, eu aprendi muito lá dentro, aprendi como controlar minha ansiedade, controlar meus pensamentos. Tanto que eu acredito que foi lá realmente que deu uma virada de chave na minha vida, onde eu consegui ver que a vida não é só planejar o futuro, não é só ficar ansioso pelo futuro ou pelas coisas que você planejou. Tanto que mais jovem, quando eu planejava alguma coisa e essa coisa não dava certo, eu passava muito mal, porque eu pensava: "Não, mas como assim, eu planejei algo e esse algo não deu certo?". Tanto que esse era o ponto mais alto da minha ansiedade. Eu ficava nervoso sobre o meu futuro e sobre as coisas que eu tinha planejado. Eu passei muito tempo assim, e muito tempo também perdendo a minha vida, com esses problemas. Mas hoje eu vejo que não foi tempo perdido, eu aprendi como lidar com esse problema para agora conseguir ter uma vida melhor, para agora conseguir pensar melhor antes de tomar qualquer atitude. Tanto que o o que mais me pegava mesmo era esse fato de ser inútil na vida, não ter nada. E agora eu penso que não é assim, que calma, eu tô construindo meu futuro, eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô vendo oportunidades melhores, e tudo no seu tempo. Antes, se eu pensasse isso, eu ficava louco, eu assim: "Não, como assim tudo no meu tempo? Tem gente agora ficando rica, mas e como assim eu não vou conseguir ficar rico agora igual eles?". E não é assim, a vida não é igual para todo mundo, eh, a vida não é óbvia. Não é algo que você pode planejar, que você pode: "Poxa, vai acontecer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito". E não foi assim pra mim. E nunca foi assim pra mim. Mesmo eu planejando os pontos mais pequenos, mais detalhados, nunca aconteceu exatamente como eu planejei. E eu agradeço por nunca ter acontecido como eu planejei. Porque eu vejo que viver pelo óbvio, eu acho muito eu gosto muito da espontaneidade das coisas. Agora, eu vejo que, poxa, não, vou sair aqui, nossa, mas se der a ideia de eu fazer essa outra coisa, eu vou lá fazer. Antigamente não era assim, eu tinha que planejar a semana pra conseguir ficar bem na minha cabeça. E hoje eu vejo que eu não consigo mais fazer isso,
que eu gosto de, nossa, o que que eu vou fazer amanhã? Nossa, amanhã eu tô com vontade de fazer isso, então eu vou fazer aquela coisa. Porque é algo que eu tô com vontade de fazer, é algo que eu sei que vai me fazer bem. E não foi algo que eu planejei por 5 horas antes, entende? Foi algo que eu realmente queria fazer e algo que eu sinto que vai me fazer bem e algo que eu tava com vontade de fazer. Isso foi também o que me ajudou muito a enxergar mais a vida desse lado e também ficar imersivo às coisas que eu quero fazer. É, se eu vou ler um livro, não, então eu vou deixar o celular longe, eu vou ficar num ambiente que não seja o mesmo que eu fico trabalhando e vou ler aquele livro. Se eu quero jogar um jogo, eu vou colocar o fone e eu vou prestar atenção total naquele jogo. Eu vou ler os créditos, eu vou ler a tela de carregamento, porque eu quero ficar o máximo imersivo ali para não dar tempo da minha cabeça pensar em outras coisas. E é isso que eu ando fazendo para melhorar bastante a minha ansiedade. Tanto que sim, eu sinto que eu sou uma pessoa ansiosa ainda. Mas eu vejo que eu não sou uma pessoa tão ansiosa quanto eu era antigamente. Eu vejo a melhora, eu vejo a mudança. E eu vejo como eu tô conseguindo dialogar melhor com esses pontos melhorados. Como eu tô conseguindo transparecer melhor as minhas ideias. Não só falar o que tem na cabeça, mas conseguir transmitir a ideia. E isso eu acho muito importante. Seja no seu relacionamento, seja na sua vida, seja em qualquer área é, que você atue atualmente, eu acredito que isso é um ponto muito, muito interessante. Seja você saber transparecer sua ideia e passar uma mensagem de calma, que tudo vai dar certo. Porque essa é a mensagem que eu quero passar. Que nem tudo tá perdido e você não precisa planejar tudo ou ficar mal, ou vomitar por causa de planos que deram errados. Tanto que realmente não é isso que eu quero pra minha vida ou pra vida de qualquer amigo meu. Tanto que eu sempre tento manter a calma. Lógico que alguns momentos de ansiedades ainda aparecem, mas eu ainda consigo controlar sabendo as coisas que eu sei hoje em dia. Tanto que atualmente eu vejo que quando bate os picos de ansiedade, eu consigo controlar melhor. E aí quando bate esse pico de ansiedade, eu vou e escrevo. Ou senão eu vou e passo uma água no rosto, tomo uma água, levanto, porque eu fico sentado no meu quarto o dia inteiro trabalhando. Então, alguma hora vai bater esse pico de ansiedade e eu vou tentar buscar uma dopamina rápida ou vou tentar sair desse tédio, porque a ansiedade vem muito junto com o tédio. E eu parei com isso, eu aprendi a aproveitar o tédio, a aproveitar os momentos bons da minha vida. É, sempre, quando eu era novo, é, eu sempre tinha aquele peso das coisas que ainda não aconteciam. E hoje eu sinto que hoje não é assim. Lógico que eu vou ficar preocupado com o meu futuro, lógico que eu vou fazer o máximo que eu puder pra não ter um futuro ruim. Mas eu não posso ficar me matando, eu não posso matar o meu presente pra ter um futuro bom. Porque eu gosto de aproveitar os pequenos momentos. Eu acredito que foi isso que ajudou muito na minha cidade. Foi aproveitar os pequenos momentos. Seja algo que deu errado, tem uma certa beleza nas coisas que dão errado. Você aprende, você vê, puxa, então foi assim que deu errado, então é só não fazer mais isso. E é assim que eu acredito que você ganha experiência na vida. Eu acredito que eu errei muito é, na minha vida, mas eu acho que eu não teria a experiência que eu tenho hoje se eu não tivesse errado tanto, se eu não tivesse testado tanto. É, eu, eu tenho certeza que eu não vivi nem metade da minha vida ainda, nem um terço da minha vida, porque eu tenho só 22 anos. Eu tenho mais muito o que aprender, mais muito o que fazer e mais muito o que pensar. Então eu não quero estragar a minha cabeça dos 22 para quando chegar nos 40 eu não tenho uma cabeça direito. Tanto que eu acho muito importante você tratar a sua cabeça é, nessa parte que você tá novo, nessa área dos 22 dos 20 dos 30 porque você vai chegar naquela idade com uma mentalidade melhor. E ainda assim tem dias difíceis na minha vida. Eu ainda sinto dificuldade em alguns momentos, em algumas áreas da ansiedade. Mas eu sinto que melhorou bastante.
E eu sinto que melhorou muito mesmo, a minha produtividade, os meus pensamentos, os meus focos. Eu consigo focar muito mais em alguma coisa agora, sem me distrair tão facilmente. E era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês. Aproveitar cada momento sem o peso do futuro. Porque foi isso que me ajudou. Talvez isso funcione pra você, ou talvez não. Mas isso sim faz a diferença.